Olá, Carlos. Então, olha só, seguindo a nossa aula de hoje, quinta-feira, embora você tenha dito para mim que tu prefere não me incomodar, né, entre uma aula e outra, caso você tenha alguma dúvida, eu resolvi me adiantar aqui e gravar um vídeo para você, então, explicando um pouco sobre o vocabulário que tem na parte 3, que você achou um pouco difícil, tá? Então, vamos lá. Olha só, nessa parte, então, do vídeo, quando eu digo vídeo, estou falando da aula da professora que está dando esses conceitos básicos de contabilidade, né? Então ela fala assim, ó, let's start with Claudio's profitability. Então ela diz assim, então vamos começar com a lucratividade, né? Como é que a gente faz uma análise de lucratividade do negócio do Cláudio, né? Então Claudio's profitability, lucratividade do Cláudio. E aqui esse apóstrofe S, então a lucratividade do Cláudio. Claro que falando então do negócio dele, né? Que a gente já sabe o que é. Então se você quer saber, se você quer descobrir um pouco mais sobre o negócio, na verdade sobre a lucratividade de um negócio, então no caso aqui ela está dando uma visão mais genérica, né? Então se você quer saber sobre a lucratividade de um negócio, dentro da contabilidade, para onde você vai? Para que documento? Em que documento que você vai acessar isso? Né? Então ela diz assim, ó, então daí você vai para o quê? Para o statement, o income statement. O que é o income statement? É como se fosse um documento, um demonstrativo, um extrato, onde você vai ter as entradas de um negócio. Então, para você entender sobre a rentabilidade, né, a lucratividade de um negócio, você vai para esse documento que é chamado de Income Statement. Aqui eu vou parar um pouquinho só para fazer uma observação bem rápida. A palavra statement, em linhas gerais, para nós, em português, ela quer dizer extrato, quando a gente fala da questão de business. Por exemplo, se aqui tivesse escrito assim, ó, Bank Statement. Então, o que seria um Bank Statement? É um extrato bancário, aquele que você puxa na máquina, ou que antigamente a gente recebia pelo correio, né? Então tá, daí ela está dizendo que esse demonstrativo, né, esse extrato, ele é um dos extratos dos documentos, uma das declarações financeiras principais. A palavra main aqui quer dizer principal, mais importantes. Muito bem. Daí ela diz assim, ó, que ali, ou seja, lá, né, naquele documento, você pode descobrir, pode saber mais, né? Find out, ao pé da letra, quer dizer descobrir. Então, você pode descobrir o quanto, né? Aqui, veja que aparece a palavra, a expressão aqui, né? How much. Então, o quanto de vendas que um negócio teve em um certo período. Quais são ou quais foram os custos e qual foi o lucro ou o prejuízo resultante. Então, nesse documento, nesse demonstrativo, nesse extrato de receitas, de entradas, de movimentação, aí te peço perdão, porque eu não sou da área de contabilidade e eu sei que na contabilidade vocês têm um termo específico para se referir a esse documento, tá? Mas é nele que você vai, então, ter uma noção do lucro ou do prejuízo resultante. Bom, aí ela diz o seguinte, olha, há um outro nome que você pode ouvir para esse documento, né, que a gente já falou, que é o demonstrativo de entradas. Você sabe qual é esse nome, qual é ele, né? Qual é esse outro nome? E daí ela diz assim, ó, que o nome desse documento é PL, para Profit and Loss. Então agora a gente vai preencher aqui o texto. Opa. Então aqui, ó. Então esse PL vem dos termos profit, que é lucro, ou loss, para perda, prejuízo, né? Então tá. It's a simple business model. Então é um modelo de negócio simples. E o que esse fairly quer dizer? Esse aqui é um advérbio que coloca mais ênfase ou menos ênfase naquele adjetivo. Então, quando eu digo assim, ó, ele é um modelo de negócio simples. Mas a questão é que ele é
quão simples é ele? Então, quando você coloca a palavra fairly, é como se você quisesse dizer assim, ó, então ele é um modelo de negócios relativamente simples. Ou seja, ele dá uma amenizada ali no peso daquele adjetivo simples, tá? Lembra que se você abstrair isso aqui, né, e simplesmente falar assim, ele é um modelo de negócio simples, não tem grandes problemas abstrair esse advérbio aqui. Tá, então ela fala assim, né, que é um modelo de negócio simples, relativamente simples, e que o PL, né, ou seja, o documento com relação aos lucros, profit, e loss para o negócio do Cláudio, ele teria, né, a seguinte aparência. E aí ela começa a descrever aqui, na próxima página, né? Então ela dizendo que esse modelo, então, esse documento, que também tem esse nome de PL, no caso do negócio do Cláudio, ele se pareceria com o que ela vai descrever aqui na próxima linha. Então ela diz assim, ó, que ele, o Cláudio, ele vendeu 100 daqueles pratos coloridos ali, por 5 euros cada. E daí ela diz assim, ó, que isso, né, ou seja, o que ele vendeu, é o que eles chamam de vendas, ou então a palavra revenue, que quer dizer receita. Muito bem. Então, como ele vendeu 100 por 5 euros cada um, então as vendas dele, ou a receita dele, foi de 500 euros. Né? Então, esse which aqui é um elemento de ligação. É como se no português a gente falasse o qual. Então, eu vou repetir a frase. Ó. Então, isso é o que nós, né? Então, isso que eu acabei de explicar na linha anterior é o que nós chamamos de vendas ou receitas, a qual foi de 500 euros. Os pratos que ele vendeu, ele não conseguiu de graça, né? He didn't get, ou seja, ele não obteve de graça, ou seja, for free, certo? Ele incorreu em quê? Ele incorreu em custos para comprá-los. Cada prato custou a ele 1 euro. Consequentemente, no total, os seus custos, né, os custos dele, do Cláudio, foram de 100 euros. Nós chamamos isso de custo de goods. Perceba que a palavra goods aqui, ela está no plural. Então, significa que não é o adjetivo bom. Então, nós estamos falando do quê? Do produto, né? Do item que o Cláudio vende. Isso tem um preço. Ele precisa comprar esses itens de uma determinada, de um fabricante, de uma fábrica. Então, esse dinheiro que ele gasta para comprar esses 100 itens, nós chamamos de o custo dos bens. Então, a palavra goods aqui não significa bom, significa os bens. Quais são os bens materiais que ele comprou? Ou seja, os itens, aquele prato que ele revende, aquele prato colorido. Então, por exemplo, ela diz assim, né, que nós chamamos isso de custo dos bens, os quais nós precisamos deduzir da receita. Para manter isso, né? To keep it simple, ou seja, para manter isso bem simples, para manter isso de uma maneira, explicar isso de uma maneira bem simples, ela diz aqui que nós não consideramos quaisquer outros custos por enquanto. Custos como taxas ou impostos. Perceba que então a palavra taxes, na verdade, ela não quer dizer taxas. As taxas são essa palavrinha aqui, ó, fees. E as taxas seriam os impostos. E aí ela diz o seguinte, que se nós acrescentarmos isso, né, se a gente fizer essa conta, né, ou seja, deduzir da nossa receita, né, então ela está dizendo assim, ó, se a gente fizer o somatório, né, entre a receita e o que ele gastou para adquirir aqueles pratos, né, então é isso que ela está dizendo aqui, ó. If we add this up
é fazer a conta de mais ou de menos aqui, né? Nós podemos ver que o Cláudio, aí agora entra uma expressão, né? He made a profit, ou seja, ele fez um lucro, que no português a gente diria que na verdade ele não fez, ele teve um lucro, tá? Mas aí a gente entra naquelas questões, naquelas nuances que existem de uma diferença que existe de uma língua para outra. Só para pontuar aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de idade, no português nós falamos assim, eu tenho 35 anos, eu tenho. No inglês você não fala isso. No inglês você fala I am 35 years old. É como se eu dissesse assim, eu sou 35 anos velho, né? Ao pé da letra, se eu fosse traduzir dessa forma. Mas isso é uma diferença que existe de uma língua para outra. Então aqui no caso, em vez deles dizerem, né, ele teve um lucro, he had a profit. Se você falar isso, os nativos vão entender. Mas na verdade a gente usa o verbo to make a profit. Seria realizar, ter um lucro, né? Então tá. E a palavra profit também tem um nome mais técnico para ela, que é isso aqui, um net income. Que no caso dele foi de 400 euros. E então, isso, né, que ela acabou de mostrar, seria uma declaração, né, um extrato de entradas, um extrato de receita simples e como que ele se pareceria, né? Então ela está dizendo que isso tudo que ela mostrou aqui é como seria, no caso, uma versão bem simples de um extrato de receitas, de entradas, de movimentação para aquele negócio, né? Como eu já disse antes, depois a gente vai procurar um termo para isso aqui que espelha melhor o termo que é usado pelos profissionais da área de contabilidade no Brasil, beleza? E basicamente é isso, tá? Esse vídeo acabou ficando um pouco longo porque eu tentei ser bem cuidadoso na explicação, tá legal? Então eu tô encerrando esse vídeo aqui, não vou falar nada sobre gramática, sobre estrutura aqui, basicamente é um vídeo só de interpretação realmente do que a gente tem aqui de informação da área de contabilidade, tá legal? Então eu espero que esse vídeo aqui possa te ajudar então na interpretação do material e daí dessa forma te ajudar na tua tarefa, né, que você vai executar no final de semana, fazendo os teus exercícios e montando todo aquele diagrama que você no qual você está trabalhando agora no seu mapa, tá bom? Então basicamente é isso. Um bom final de semana de estudo aí para você.